Certo, vamos mergulhar direto nesse material maravilhoso. Boas-vindas a este nosso estudo panorâmico focado na Carta aos Colossenses. Para quem ama aprender teologia de um jeito estruturado, a aula de hoje vai ser incrível, porque a gente vai destrinchar um dos textos mais profundos e ao mesmo tempo super práticos lá do primeiro século. A nossa ideia aqui é entender a estrutura, o contexto histórico e a forma brilhante como o apóstolo Paulo lidou com algumas doutrinas bem enganosas da época. E para guiar toda essa nossa conversa, nós vamos usar uma metáfora genial trazida pelas nossas fontes. A ideia de que todo mundo enxerga a realidade através de lentes. Pensa só nisso. A nossa cultura, a nossa família, as nossas vivências. Tudo isso funciona como um par de óculos que molda a forma como a gente entende o que é certo, o que é errado, o mundo espiritual e até mesmo o próprio Deus. E o que é mais chocante é que, embora essa carta tenha quase 2000 anos, ela continua absurdamente atual. Afinal, a humanidade ainda tenta decifrar a vida usando essas mesmíssimas lentes culturais. Então a grande pergunta que a gente precisa fazer logo de cara é: como saber se essas nossas lentes estão ajudando a enxergar com clareza ou se estão distorcendo tudo? Exatamente como os crentes lá da antiga cidade de Colossos, é muito fácil a gente acabar usando o que podemos chamar de lentes sujas ou arranhadas pela filosofia dominante do momento. Quando uma lente está embaçada por preconceitos ou até por misticismos, ela simplesmente distorce quem Deus realmente é e como a gente deve viver uma vida com propósito. A carta aos Colossenses chegou exatamente como uma lente corretiva gigante. É como um colírio para ajustar essa miopia espiritual, limpando a visão para focar naquilo que é verdadeiramente essencial. E olha só, a gente acabou de cruzar a marca do primeiro minuto da nossa aula. Então, antes de entrarmos no contexto histórico, eu quero deixar um convite super rápido para quem está acompanhando o estudo. Inscrevam-se no canal, deixem aquele curtir que ajuda muito, ativem o sininho das notificações e, claro, não deixem de comentar no final. Esse engajamento de cada pessoa é absolutamente fundamental para a gente continuar trazendo essas análises aprofundadas por aqui, tá bom? Perfeito! O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente vai começar pelo número 1, o contexto de Colossos. Depois, passamos para o número 2, Cristo, o Messias exaltado. Em seguida, o número 3, onde vamos derrubar as falsas doutrinas. O número 4 foca em vivendo a nova humanidade e a gente encerra no número 5 com a aplicação prática de tudo isso. Vamos lá para a seção 1, contexto de Colossos. A gente precisa entender o chão histórico da coisa. Afinal, quem eram essas pessoas e por que elas precisavam tanto assim de uma correção de visão? Colossos era uma cidade pequena, lá na região do Vale do Rio Lico, na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Mas o detalhe crucial é que ela não ficava no meio do nada. Ela fazia parte de uma espécie de região metropolitana da época, junto com outras duas cidades famosas, Laodiceia e Herápolis. Para ter uma ideia, elas ficavam a meros 9 quilômetros de distância umas das outras. Era um lugar de terras incrivelmente férteis e, principalmente, de uma diversidade gigantesca. Era um verdadeiro caldeirão cultural. Imagina a cena, no mesmo mercado público você tinha um mercador romano pagão, devoto dos imperadores, negociando lado a lado com um comerciante judeu super fervoroso, gregos do Ocidente e filósofos místicos do Oriente. Era um misto de ideias tão intenso que a galera adorava pegar um pedaço de cada religião e criar sistemas de adoração completamente novos e sincréticos. E olhando para a linha do tempo, tem um fato que sempre surpreende muita gente. O apóstolo Paulo não fundou essa igreja. A história mostra que um cidadão local, um cara chamado Epáfras, ouviu a mensagem de Paulo em alguma viagem pela província da Ásia, voltou para casa e plantou a congregação nos anos 50. Só que, corta para os anos 60. Paulo está em prisão domiciliar em Roma, e a crise lá em Colossos devia estar muito feia, porque Epáfras viaja centenas e centenas de quilômetros, passando por todo tipo de perigo, só para pedir ajuda a Paulo em Roma. Ele traz notícias tensas. A igreja estava até firme, mas existia uma pressão cultural fortíssima tentando tirar o foco deles de Jesus. É por isso que, ali por volta do ano 62, Paulo escreve a sua obra-prima. O que nos leva à nossa seção 2, Cristo, o Messias exaltado. Aqui a gente entra no capítulo 1 da carta. E é um momento que pede até uma certa reverência, porque o que Paulo faz aqui é nos dar a lente mais cristalina de todas, uma visão absolutamente majestosa de Cristo. Ele começa traçando a realidade em preto e branco. É um contraste direto entre o império das trevas e o reino da luz. A lição teológica aqui é cortante. Não tem muro em cima do qual ficar. No mundo espiritual não existe meio termo. Ou a pessoa está presa sobre a tirania e ignorância da escuridão, ou está sob o governo de Deus no reino da luz. A obra de Cristo foi um resgate cósmico que pegou os fiéis, tirou eles do medo e transportou todo mundo de forma definitiva para o reino do amor e do perdão.
E aí ele chega no ápice do capítulo 1. É um dos poemas mais lindos de toda a literatura antiga. Ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha que profundo. Jesus não é um anjo glorificado ou um espírito menor. Ele é a interpretação exata e física do próprio Deus. Para colocar isso em perspectiva, as nossas fontes trazem um dado impressionante. O universo observável que a gente conhece hoje tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É um tamanho que a mente humana nem consegue processar. E, no entanto, foi Jesus quem criou tudo isso, tanto a matéria quanto as realidades espirituais. E ele sustenta a existência de tudo isso segundo a segundo. A aplicação prática disso é de explodir a cabeça. Se ele consegue sustentar um universo de 93 bilhões de anos-luz, é claro, é óbvio que ele dá conta de sustentar as crises, as dores e os problemas da nossa pequena vida diária. É de tirar o fôlego, não é? Com essa base espetacular montada, a gente avança para a seção 3, Falsas Doutrinas. Aqui, entrando no capítulo 2, o ritmo da carta acelera bastante. A igreja estava sob ataque e o apóstolo precisava desmantelar essas mentiras urgentemente. O grande vilão intelectual daquela região era uma filosofia chamada dualismo. Para quem não está familiarizado, os dualistas acreditavam no seguinte: tudo o que é espírito é divino, puro e perfeitamente bom. Mas tudo que é físico, palpável, a matéria em si, isso era considerado inerentemente mal e corrupto. Usando essa mente super embaçada, o pessoal de Colossos não conseguia engolir a ideia de um Deus puro encarnando num corpo físico de carne e osso. Para eles, Jesus era só mais um poder espiritual, um anjo de nível médio ali na hierarquia, ligando a terra suja ao céu puro. E o mais maluco é que a gente ainda vê ecos desse dualismo hoje em dia. Sabe quando rola aquela ideia de que as coisas materiais do dia a dia são de alguma forma menos espirituais que o momento de oração? Pois é, puro dualismo. E lá no primeiro século, essa raiz dualista gerou 3 problemas práticos horríveis. Primeiro, o legalismo. Aquela regra opressora de medir o valor espiritual pelo que a pessoa come, bebe ou se ela guarda certos dias de festa e sábados. Segundo, o sincretismo e o misticismo. Uma falsa modéstia misturada com culto aos anjos e uma obsessão por ter visões secretas, juntando o cristianismo com superstições romanas e judaicas da época. E o terceiro era o ascetismo, que é basicamente a tentativa de punir o próprio corpo físico, cortando comida e qualquer conforto. E por que isso seduzia tanta gente? Porque o ascetismo passa uma ilusão muito tentadora de que a gente tem o controle absoluto sobre as nossas fraquezas só na força de vontade. Mas Paulo é categórico. Todas essas regras pesadas são apenas sombras no chão. A realidade, aquilo que lança a sombra, é o próprio Cristo. Ponto final. E é isso que nos leva maravilhosamente bem para a seção 4. Vivendo a nova humanidade. Porque se a lente velha, cheia de regras, não serve para transformar o coração humano por dentro, o que é que serve então? No capítulo 3, a resposta dele é muito clara: o poder da ressurreição. Ele usa uma metáfora que todo mundo entende: trocar de roupa. A ordem é arrancar e fazer morrer a velha natureza, que é cheia de impulsos destrutivos, de uma ganância tão absurda que vira idolatria e de uma ira incontrolável. Isso tudo é roupa velha fedorenta. Em vez disso, a gente tem que vestir a nova humanidade, que é composta por misericórdia, perdão e amor. E falando em perdão, as fontes destacam algo revolucionário aqui. Muitas vezes ele precisa ser unilateral. Do mesmo jeito que Deus perdoou gratuitamente para sempre, quem segue esse caminho é chamado a arrancar aquela farpa tóxica do ressentimento e perdoar, mesmo que a outra pessoa nunca venha pedir desculpas. É uma forma de ser humano radicalmente nova, sobrenatural, baseada pura e simplesmente na graça. E, finalmente, cruzando do capítulo 3 para o capítulo 4, a gente chega na seção 5, aplicação prática. Isso é o que eu acho mais incrível na pedagogia de Paulo. A teologia mais alta do universo, que fala de criações de bilhões de anos-luz, tem que descer e esbarrar na vida cotidiana dentro de casa. Para entender o impacto disso, a gente precisa lembrar que a família romana no primeiro século era uma estrutura terrivelmente vertical e autoritária. O patriarca detinha poder literal de vida e morte sobre a esposa, sobre os filhos e sobre os escravos. Mas Paulo chega e vira essa pirâmide de cabeça para baixo. Ele injeta no ambiente doméstico a mesma atitude de servo de Jesus. Ele diz que os maridos devem amar e colocar a honra e o bem-estar das esposas acima deles mesmos, se sacrificando por elas. Diz que os pais não devem provocar ou desanimar os filhos, e a ordem mais explosiva para aquela época: senhores, tratem seus servos com justiça, porque vocês também têm um Senhor Supremo lá no céu.
Tem um fato histórico incrível nessa carta. Ela foi entregue por um cara chamado Tíquico, que viajou acompanhado de Onésimo. E Onésimo era um escravo fugitivo que pertencia a um homem chamado Filemon, ali mesmo de Colossos. Ele estava voltando para o antigo dono, mas agora Paulo diz: receba esse homem não mais como propriedade, mas como irmão amado, de igual para igual. Chamar um escravo de irmão no Império Romano, isso era uma quebra de paradigma absoluta. É o evangelho reconstruindo a sociedade, começando de dentro da sala de estar das pessoas. Bom, nós chegamos ao fim desse nosso estudo denso e sensacional. E a pergunta que fica martelando na nossa cabeça, aquela pergunta cirúrgica, é muito simples. Onde é que está o nosso coração? Onde a gente tem colocado os nossos pensamentos mais profundos e as nossas ansiedades? É nas coisas lá do alto, onde Cristo reina com sabedoria, ou a gente está obcecado pelas coisas passageiras e poeirentas aqui da terra? O grande desafio é a gente se policiar para usar continuamente a lente de Cristo para poder enxergar os desafios de hoje e a eternidade com total clareza. Foi simplesmente fantástico explorar toda essa história e teologia com vocês de uma forma tão bem estruturada. E para encerrar a nossa aula, deixo aquele pedido feito com muito entusiasmo. Inscrevam-se no canal, curtam muito e, o mais importante, compartilhem este estudo panorâmico nos grupos de WhatsApp ou nas redes sociais. Vamos continuar espalhando esse tipo de clareza, conhecimento histórico e sabedoria. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.